Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, abre a Bíblia Sagrada. Atos capítulo 5, versículo 35. Estou bastante feliz por estar essa noite com os irmãos, de rever algumas pessoas que há tempo a gente não vê. Nosso amigo e irmão ali, Editon. Deus abençoe pela sua vida, pastor Enio, os demais irmãos que estão aqui hoje, cooperando nessa campanha, pastor Erivaldo, que nos dá essa oportunidade juntamente com toda a igreja. Louvo a Deus por essa noite maravilhosa. Atos capítulo 5, versículo 35, tema da campanha é sobre avivamento, e é sobre isso que a gente vai tentar falar, inspirado pelo Espírito de Deus, lembrando que nada que sair daqui é nosso, é de Deus. Então receba de todo o seu coração para sair daqui impactado e alimentado pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Aí, glória a Deus. Diz assim o versículo 35. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e esse se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e depois todos os 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos, foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levantou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Amém, irmãos? Fecha a Bíblia e vamos fazer uma oração. Quem vai orar? Campanha de avivamento. Oração, palavra, louvor. O avivamento começa com a gente. Tá bom? Vamos orar? Pai, a Ti rendemos graças, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Obrigado por essa noite. Toda a expectativa nas pessoas, meu Pai, venha ser retirada da nossa mente, que somente em Ti possamos confiar. Essa campanha de avivamento possa produzir um avivamento genuíno, para que possamos sair daqui, meu Pai, testemunhando o poder do Senhor sobre a nossa vida. Pai, aquele que adentrou aqui desanimado, fracos na fé, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa renová-los, para que possamos, meu Pai, mais uma vez dar continuidade ao chamado e ao propósito que o Senhor tem a cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, eu creio que não é o grito, não é o bater do pé, não é o pulo, é a Tua palavra e o temor do Senhor que gera o avivamento em nossa vida. Pai, isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Glória a Deus. Irmãos, a gente fez a menção da palavra de Deus no livro do Atos capítulo 5, no versículo 35, que narra a história dos discípulos, principalmente de Pedro, que foi um dos discípulos que liderou esse avivamento. Desde Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, antes de ser ascensão ao céu, ele falou de um avivamento que viria sobre os discípulos. Atos capítulo 2, os mesmos discípulos que receberam a orientação de Jesus, que deveriam ficar em Jerusalém
até que do alto fossem revestidos de poder, tinha um propósito. Jesus não falou isso apenas para eles se reunirem em um templo. Jesus deu o local e a condicional para que eles recebessem esse revestimento de poder, que seria muito importante para a sua jornada cristã. Todos esses que tiveram experiência com Jesus, principalmente os discípulos que seguiram Jesus 3 anos e meio, eles receberam essa promessa e viram ela se cumprir em Atos 2, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um fogo, como se língua repartida de fogo viesse sobre a cabeça deles, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Hoje a gente vive numa geração que temos dois tipos de avivamento: o movimento, que é chamado de avivamento, e o avivamento genuíno, que biblicamente é diferente dos movimentos que a gente vê na geração atual. O que é um movimento? Ajuntamento de pessoas. O texto que a gente leu fala de Galileu, um mestre fariseu, ensinador do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, aprendeu muito com Gamaliel. E esse Gamaliel, ele é um homem fariseu, conhecedor da lei, e consegue observar os movimentos que estão surgindo cada dia após dia. E surgiu dois movimentos, um por Teudas e outros por Judas ou Galileu. Fizeram dois movimentos, e não era pequeno o movimento desses dois personagens que a gente leu aqui. O primeiro fez um movimento que trouxe 400 homens com ele. Você pode dizer assim, mas 400 homens é pouco para movimentos que eu já vi. Não, irmão, 400 homens para esse tempo era muita pessoa seguindo um homem só. Mas o texto diz que quando esse homem morre, todos os 400 homens também pereceram. Ou seja, todo ensinamento daquele homem, Teudas, pereceu juntamente com ele quando ele morreu. Depois vem Judas com um movimento também que segue, várias pessoas passam a seguir a ele, mas também Judas pereceu, e todos que seguiam Judas da mesma forma pereceram. O que eu quero dizer é que o movimento ele vem, acontece, dura um certo tempo, de repente se acaba, não dura para sempre. E o que a Bíblia quer ensinar para a gente? Que todo avivamento que é chamado de movimento, se for genuíno, tem que permanecer, independente do que a pessoa passa, seguindo a doutrina, seguindo os ensinamentos desse movimento que é chamado de avivamento. A Bíblia fala que o Gamaliel orienta os homens que queriam parar um certo movimento. Esse movimento era um movimento chamado pregadores do Evangelho. Os discípulos estavam pregando a palavra de Deus, a ponto de eles serem chamados para ser julgados, porque essa pregação estava incomodando todas aquelas pessoas daquela época. E Gamaliel disse: vocês não podem deter caso essa obra seja de Deus. Se for de Deus, ela não vai perecer, mas se for de Deus, ela perece. Nesse contexto bíblico, o que é avivamento para nós? Avivamento não é movimento, porque até mesmo a palavra avivamento já tem o seu significado. O significado da palavra avivamento é avivar, é dar vida ao que? Ao que está morto ou semi-morto. Diga comigo assim: avivamento é para dar vida ao que está morto ou semi-morto. Existem algumas atitudes que mostram que é o verdadeiro avivamento genuíno. Por exemplo, em toda a Bíblia Sagrada, você vê Jesus trazer o avivamento às pessoas que precisam de vida. Por exemplo, em todos os milagres de Jesus, você pode dizer que ali houve um avivamento, porque aquela pessoa ou estava morta ou quase morta, e quando conheceu a Jesus, passou a ter vida. Foi falado aqui de leproso. Temos na Bíblia também cegos. Temos na Bíblia homens que foram mortos e reviveram. Isso fala de avivamento. Mas qual é o propósito
do avivamento é só da vida? Não, é para que cada um de nós que cremos no avivamento, que acreditamos no poder espiritual, temos que permanecer firme na presença do Senhor. Firme na presença do Senhor é o que importa para Deus e para o reino, que cada um de nós permanecemos na presença dele, independente das coisas que a gente possa sofrer por causa do Evangelho. Em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo, ele ensinou a gente sobre o caráter cristão. Diga, caráter cristão. Caráter cristão. Tem pessoas que têm caráter cristão, mas não têm os 8 caráteres que Jesus ensinou nas bem-aventuranças. Mas Jesus também disse, na última bem-aventurança, ele disse que por causa do nome dele, a gente sofreria perseguições. Então, para que Jesus diz para nós que por causa dele seríamos perseguidos? Essa perseguição não está falando só de pessoas que vai te perseguir porque você é cristão. Ele está falando em toda a área da sua vida, emocional, familiar, profissional, financeira, tudo isso que faz você desanimar, perder a paz, ficar perturbado, atribulado. Tudo isso por causa de Jesus trará para você uma bênção tal sem medida, porque a Bíblia diz que não há provação maior do que a glória que está revelada para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então diga para o teu irmão, se você ficar no lugar, você verá a recompensa de ter permanecido na presença de Deus. Então em Atos 1:8 Jesus disse, vocês serão revestidos de poder. Por que poder? Para que poder? Irmão, tem gente que acha que poder é só para pular. Tem gente que acha que poder é só falar em línguas e usar os dons. Irmão, poder é muito mais além do que isso. O poder de Deus é que faz a gente ficar no lugar, permanecer no lugar, suportar qualquer tipo de provação. E aí você vai convir comigo que nesse tempo as pessoas estão negando a fé, estão apostatando da fé, estão abandonando o lugar que Deus os salvou. Mas por quê? Ausência de poder, ausência de avivamento, não está conseguindo suportar as provações por causa do Evangelho. O texto diz que esses discípulos, depois de julgado, foram açoitados e mandaram ir embora, e eles saíram sorrindo, dizendo, estamos felizes, porque por causa do nome de Jesus, a gente foi açoitado. Sabe o que é ter prazer de sofrer pela causa de Jesus? Isso é um avivamento que a igreja precisa. Temos movimento que atrai multidões de pessoas, mas está focado no homem, está focado no estilo de música, está focado no estilo de som, de harmonia, e ajunta pessoas, mas essas pessoas não permanecem. Qualquer vento de doutrina leva essa pessoa embora, qualquer provação leva essa pessoa embora, uma cara feia para ela já faz ela desistir do Evangelho. Irmão, isso não é poder. O poder que Jesus demandou para nós é um poder que, ainda que olhem para você com cara feia, você vai retribuir com um sorriso e vai dizer, Jesus é contigo, Jesus te ama. A união da igreja é o que traz o avivamento. Pega na mão do seu irmão, segura na mão dele, diga assim, avivamento não é só isso não. Porque no dia da prova você não pode ter uma mão dessa. Foi falado aqui, o irmão foi abençoado, não foi? Aí todo mundo desapareceu, mas quando ele foi abençoado, aí todo mundo aparece. É, desse jeito. Mas isso não é o avivamento, isso aí é o interesse das coisas. A Bíblia diz que Jó foi um homem provado e recebeu nessa provação toda, ele recebe um avivamento. Por quê, irmão? Porque ninguém como Jó, que perdeu tudo, perdeu filho, perdeu bens materiais, perdeu riqueza e perdeu o principal do ser humano, a saúde. Diga, saúde. Saúde. Sem saúde você não é ninguém.
verdade. E quando você acorda com saúde, você tem que dizer: eu estou vivo. Isso é avivamento. Aleluia. Quando você tem a oportunidade de vencer uma enfermidade, isso é o avivamento de Deus, porque faz você permanecer vivo. Então Jó perdeu até a saúde, mas ele foi recebendo revestimento, foi recebendo estrutura, a ponto de agora ele não conhecer o Deus somente por ouvir. Diga assim: tem crente, fala, tem crente que só conhece Deus ouvindo. Aleluia. Ouvindo a experiência do outro, Meu Deus. ouvindo o livramento do outro, mas ele nunca teve uma experiência de avivamento na vida dele. Ele nunca teve uma experiência com Deus pessoalmente. Ele nunca conseguiu ver Deus na prova dele. Ele vê o diabo, ele vê o Golias, ele vê a fornalha, ele vê o leão, mas ele não consegue ver Jesus com ele na fornalha, diante do gigante, na cova dos leões. Ele não consegue ver Jesus. É igual um culto desse aqui, é um culto de avivamento. Eu já tenho que sair da minha casa com a presença de Jesus, e quando eu entrar aqui, sentir mais a presença dele. Irmão, em nome de Jesus, avivamento começa com glória, começa com aleluia, começa com levantar da mão, começa com alegria no Espírito de Deus. Alegres por ser açoitado. Quem é o crente hoje nessa geração que se alegra porque não tem aquilo que ele deseja? Qual é o cristão hoje que se alegra se alguém o afrontar? Quem é o cristão hoje, irmãos, que se alegra se ele acordar e não ter aquele pão para comer? Qual é o cristão hoje? Aleluia. Irmão, a gente não serve a Jesus pelas coisas que ele pode nos dar, porque ele pode. A gente servimos a Jesus primeiro que ele morreu por nós, deu a vida dele por nós, e se foi por causa dele que ele foi por causa dele que nós temos o direito de viver uma vida na presença dele. Tendo ou não tendo, não pode tirar o brilho da glória de Deus que reflete sobre você. Não pode. Glória a Deus. Vimos para o culto, achamos motivos para adorar, achamos motivo para se alegrar, irmão. Um motivo maior é estar vivo. Voltando ao patriarca Jó, depois que ele tem toda a estrutura dele recebida por Deus, o revestimento recebido por Deus, os amigos dele, diga amigos. Amém. Quem tem amigos aqui, levante a mão. Oh, meu Deus. Todo mundo tem, né? Quer ver agora uma coisa? Fala pra mim, missionário Luciano, quantos amigos você tem? Tu tem 5 amigos que você pode contar? 5 no dedo. O senhor tem 5 amigos que pode contar no dedo? 5? Não, na igreja não. Se nós contar 5 amigos que podemos contar, talvez você não tenha 3 amigos que você possa contar. Porque na verdade esses amigos não podem ser melhor do que o verdadeiro. Aleluia. Os amigos de Jó eram 3. Eles eram amigos enquanto Jó tinha o dinheiro, quando Jó tinha os bens. Era amigo quando Jó tinha tudo. Mas quando Jó perdeu, não era mais um amigo. Por mais que eles foram como um amigo aconselhar Jó no lixão da cidade, no lixão. Por que o lixão? Porque a lepra que Jó tinha, por causa do sol de Uz, que era 42 para mais graus Celsius, queimava a pele dele, que ele tinha que ir para o lixão da cidade. No lixão da cidade queimava-se o lixo. O lixo virava cinza, e a cinza é gelada. Jó pegava a cinza e colocava em cima das suas lepras, por causa do calor que era insuportável. Coçava-se, pegou o caco de telha e começou a se coçar. Os amigos ficaram olhando para ele 7 dias e não conseguiram reconhecer Jó, por causa da lepra que tirou toda a sua formosura. O primeiro dia, um bom conselho. O segundo dia, um ótimo conselho. O terceiro dia, e vai de conselho. Só que nada dos conselhos fez Jó mudar. E como Jó não mudou a sua situação, a partir daí os conselhos foram esses: você pecou, e é por isso que você está nesse estado. Você blasfemou contra Deus, e é por isso que você está nesse estado. Aqueles que eram amigos tiveram uma
te dar vida e vida com abundância. Depois que Jó se recupera, Meu Deus, aleluia. Deus sopra uma tempestade. Jó passa agora a conhecer a Deus, vendo Deus em todas as coisas. Isso é avivamento, ver Deus em tudo. E quando Deus se revela para Jó, os amigos de Jó começam agora a se aproximar de Deus com um sacrifício. E Deus disse: eu não vou receber seu sacrifício enquanto o meu amigo, o meu filho Jó não recebeu. Então partiu de Jó agora a receber de Deus uma orientação. Jó, se tu orar pelos seus amigos, você poderá receber uma recompensa. Irmão, só quem tem um avivamento é que vai olhar para os amigos que um dia deixou de ser amigo e vai orar por eles. Somente quem tem um avivamento é que ora pelo inimigo. Somente quem tem um avivamento é que não tem um ser humano como inimigo. Ele tem um ser humano como uma pessoa que precisa ser resgatada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é avivamento. Mas a igreja, nas igrejas, nas reuniões, a gente não vê esse tipo de avivamento. As pessoas que estão perecendo estão precisando de alguém avivado para que traga a eles a vida. Aleluia. Chama-se isso de atitudes de quem tem um avivamento. Outro texto na Bíblia que fala de avivamento, no contexto que a gente leu, de um movimento que perece, de um avivamento que permanece. E o propósito de Deus avivar a sua igreja é que a gente permaneça aguentando qualquer tipo de provação. A gente conhece muito a história da parábola do bom samaritano. Um certo homem de Jerusalém, ele mora em Jerusalém, ele é conhecido em Jerusalém, ele adora em Jerusalém, ele conhece a doutrina, o ensinamento que é implantado em Jerusalém, mas um dia nos portões de Jerusalém passa alguém e leva esse homem para um outro lugar bem distante chamado Jericó. Jerusalém é um lugar de paz, Jerusalém é um lugar de harmonia, Jerusalém é um lugar onde a glória de Deus é revelada. E de repente esse homem resolve sair de um lugar avivado, de um lugar abençoado, de um lugar que ainda que ele sofra algum dano, ele consegue ali se superar dentro daquele lugar chamado Jerusalém. Ele vai para Jericó, lugar de enfermidade, lugar de cego, lugar de viúvas, lugar de ladrões e salteadores. Quando ele sai de Jerusalém e desce para Jericó, no meio do caminho ele é açoitado, ele é roubado, ele é saqueado, ele é maltratado e ele fica no chão quase morto. Olha para mim, quando você sai do lugar que Deus te colocou, que é na presença dele, o risco que você corre de ser açoitado, de ser roubado, saqueado, de perder até mesmo a sua vida, é um ponto muito alto e um alerta que Deus está dizendo aqui nessa noite. Você pode correr o risco de perder tudo que você recebeu em Jerusalém, na presença de Deus. Mas quando esse homem está na beira do chão, machucado, ferido, aí Deus conta com a igreja avivada. Ele não fala uma igreja coletiva, ele fala de mim, ele fala de você, ele fala de nós no particular. Aquele homem no chão, ferido, machucado, quase morto, passa por ele um sacerdote, diga sacerdote, fala da religião. Religião não é avivamento. Religião, ela pode ser um perigo para você, porque a religião nada mais é do que alimentar o ego do ser humano. Todo religioso tem um ego maior que a humildade. Ele acha que é mais santo que todo mundo. Ele acha que é ele que vai para o céu, que os outros vão para o inferno. O religioso acha que é ele que está agradando a Deus e os demais não estão agradando. O religioso é aquele que o culto para ele é um culto que tem que ter um pula-pula. Se não tiver o pula-pula, não foi culto. Irmão, em nome de Jesus, isso é religião e isso não liga você a Deus. A verdadeira religião está
O sacerdote passa, olha para aquele homem, eu já te conheço. Você estava em Jerusalém, ninguém mandou você sair de lá. Agora se vira, é mais ou menos isso. Como a atitude de passar direto, manear a cabeça, desprezar a pessoa porque está ferida no chão. Passou direto. Isso é triste falar para a igreja, mas é uma realidade. E nós que temos avivamento não podemos parar porque existe tipo de pessoas dessa forma. A gente tem que fazer diferente. O avivamento faz a gente ser diferente dos demais, se destacar para que o reino do Senhor seja glorificado. Aleluia. Passou o levita, e hoje o que é o levita? É o cantor. E quem disse que levita é cantor? Levita é todos que conhecem a palavra, todos que meditam na palavra, todos que leiam a palavra, todos esses são levitas. É assim que a Bíblia trata o levita. Glória a Deus. E esse levita que é conhecedor da verdade, conhece a lei, conhece a palavra, olhou para aquele homem e passou direto também, mandou a cabeça. Ficaram preocupados com as suas religiosidades. Eles foram para o culto de Jerusalém, que era uma vez por ano, mas viu o homem e deixou de ajudar o homem porque tinha compromisso no culto de um ano depois. Meu irmão, avivamento começa dentro da gente. A mudança de comportamento, a mudança de pensamento. Como é que você se achega diante de Deus? Ah não, o pregador que se vire para que o fogo caia do seu irmão. Eu não estou preocupado se vai pular, se vai falar em língua, porque isso não cabe a mim. Isso não cabe a mim. Eu sou um Elias que vê o altar, e o altar está sem a organização. Eu só tenho a obrigação de organizar o altar, tirar a cinza velha, colocar lenha, colocar água e orar com a igreja. E o Deus que responde com fogo, Ele vai mandar o fogo no altar. Aleluia, Deus. Mas passou um homem que nos movimentos da vida da época, da cultura da época, esse bom samaritano, ele era samaritano, e samaritano com judeus não tinha comunhão. Diga, samaritano e judeus não se falavam. Diga assim, não tem avivamento assim. Eu sou do pastor Erivaldo, eu sou do presbítero Daniel. Para com isso. Não tem avivamento assim. Glória a Deus. Ah, eu gosto do pregador tal, eu gosto do cantor tal. Para com esse negócio. Porque aí Deus vai falar assim: para quem é tudo isso? Quer fogo, tem que ser só para ele. Se a igreja tiver na mesma visão, tudo que é feito aqui, Deus faz questão de fazer acontecer. Porque Deus sabe que tudo que acontecer é para Ele, a glória dele, o nome dele é glorificado. Deus faz. Aí o samaritano e o judeu não se falavam. Aí vamos lá em João 5. Jesus tem sede e precisa salvar uma samaritana. Jesus, ele tinha uma religião. Qual era a religião de Jesus? Jesus era judeu. Mas por ser judeu, via que os judeus maltratavam demais. Então o comportamento judaico da época de Jesus não era compatível com o que Jesus ensinava. Por isso que Jesus, quando falava contra os fariseus, contra os saduceus e os fariseus entendiam que Jesus tinha uma heresia. Mas não era. Era que os fariseus e os saduceus, com tanto conhecimento, começaram a inchar o ego e falar o que tivesse na teia para falar. Aí ele falou assim: sabe uma coisa? Vocês estão proibindo eu de entrar na casa da pecadora e do pecador. Eu vou entrar lá, quero ver o que vocês vão pensar de mim. Ele entrava na casa do pecador, sentava na mesa do pecador, ensinava o pecador, curava o pecador, ganhava o pecador. E quando ele saía da casa com o pecador alegre, feliz, a família unida, o avivamento dentro da casa, aí os fariseus e saduceus, ah lá, senta com o pecador e é pecador também. Aleluia! Para onde a gente está indo, irmão? Se nós olhamos nossos irmãos que estão fazendo a obra, que estão fazendo a vontade de Deus, nós mesmos estamos julgando. Isso não é avivamento. Aleluia! Verdade. Jesus falou assim: vocês serão meus amigos quando vocês fizeram o que eu mando. E era difícil porque os fariseus tinham implantado várias leis, eram mais de 366 leis. Deus tinha dado somente 10, que era um contrato, e desses 10 virou 366. Os homens achavam no direito de colocar jugo sobre o povo, e Jesus
você. O pastor, tá pesado pro senhor, pastor? Tranquilo, leve. É leve. O fardo que Jesus trocou com a gente é leve. Ele jamais vai pôr em você um fardo pesado. Eu e você não podemos dizer: é difícil servir a Jesus, é difícil ir para a igreja, é difícil orar, é difícil jejuar. Irmão, isso não é pesado, porque o mais pesado, ele assumiu o lugar e tomou no ombro dele e carregou até o madeiro, a cruz lá no Monte Gólgota. E lá ele pereceu por amor a nós. Ele carregou o mais pesado. E eu vou terminar. O samaritano viu o homem e falou assim: não, você não pode morrer. Ele era Jerusalém, então aquele homem era judeu, e o bom samaritano era samaritano, e aquele homem vai pegar o que ele tem de melhor. Diga assim: o que é que ele pegou? Olha só, o homem carregava na sua viagem o azeite e o vinho. O Dilan e o pastor tira mais atenção do que o pregador, a palavra. Irmão, em nome de Jesus, presta atenção aqui. Essa parte é mais importante. Ele pegou o vinho e o azeite, coisa da sua viagem. O vinho era precioso e o azeite também. O azeite é só você lembrar da viúva de 2 Reis 4. O que o azeite era? O azeite tinha um valor valor de dinheiro, porque aquela mulher conseguiu pagar a dívida com os azeites que foi multiplicado. Aquele homem tinha azeite na sua viagem e aquilo era dinheiro. Ele pegou o azeite e investiu naquele homem ferido. O azeite ele passou por fora. Por quê? Porque o azeite curaria todas as feridas por fora. Diga assim: avivamento. É o azeite que Deus derrama na igreja todo culto. Todo culto Deus derrama avivamento sobre nós. O azeite é passado nas feridas do homem por lado de fora. O vinho é colocado para o homem beber, porque cura as enfermidades internas. Paulo disse a Timóteo para tomar um pouco de vinho por causa da enfermidade que Timóteo tinha dentro do seu corpo interno. Então aquele azeite cura por fora e o vinho cura por dentro. Não ficou só nisso. Ele pegou aquele homem, depois de tratar as feridas dele, e depois de ter dado vinho para aquele homem, ele coloca em cima do animal, leva esse homem até um hospital da época. E esse hospital era um hospital particular. E ele diz ao homem do hospital particular: cuide desse homem, e você pode investir sobre ele, e se tiver uma dívida a acrescentar, quando eu voltar, eu vou ter e te devolvo em dobro o que você gastar com esse homem. Aleluia. Ele está falando de deixar o homem no hospital e ainda prometer voltar para ver como está o estado daquele homem, se ele sobreviveu ou se ele está vivo ou está morto. É isso que é a igreja avivada. É se preocupar com a ausência de um, é se preocupar com a ausência do outro. Ah, mas se o pastor não se preocupa, eu não tenho nada a ver. Tem a ver, porque se você é o primeiro a perceber, quem foi que te mostrou? O pastor ou Deus? Porque se você vem num culto e percebe a ausência de um irmão, se você é o primeiro a perceber, Deus fez questão de te mostrar a ausência da pessoa. E como é que você faz, Senhor? Depois desse culto, caso dê tempo, eu vou visitar essa pessoa, vou saber como está o estado dela, eu vou orar por ela e ela vai se levantar na sua presença. Essa preocupação não parte só da liderança, parte de todos nós, porque somos um corpo avivado. Um corpo avivado. O poder, aleluia, é somente para uma coisa. Quando você vê Paulo sendo açoitado com Silas, o que faz esses homens aguentar o açoite sem murmurar, sem reclamar, é o que, irmão? Poder. Poder para aguentar. Deus não dá poder para a igreja para depois a igreja se desbandar, porque isso não é um movimento, isso é um avivamento, isso permanece até a volta de Jesus. Movimento é tudo que se ajunta e depois cada um para os seus cantos e nunca mais houve um movimento. Diga para o teu irmão: a partir de hoje eu quero o poder, mas para fazer a diferença.
visitar, irmão, órfãos, visitar viúvas, pregar o Evangelho, não desprezar aqueles que um dia errou, é procurar ajudar para que essa pessoa volte e se recupere, e você tenha prazer de vê-la junto com você no reino de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Não é fácil na geração de hoje, porque a geração de hoje é uma só. Ela é o capitalismo e o socialismo. É isso que é pregado todo dia na sua televisão. E quem assiste muita televisão, é isso que você está se alimentando. Capitalismo, socialismo. Capitalismo, pode vir todo mundo, mas só no capitalismo quem se destaca é quem tem posse, é quem tem dinheiro, é quem tem bens materiais. Esses são respeitados. E os que não têm, esses são desprezados. Socialismo, que fala da socialidade, todo mundo tem a mesma coisa igual. É pregado isso, mas quando é para praticar, só se destaca quem tem, e quem não tem é desprezado. Igreja não é isso, irmão. Nós não somos reconhecidos pelo Senhor pelo que temos, somos reconhecidos pelo Senhor pelo que somos, e somos em caráter cristão. Se eu amo, procuro amar mais. Se eu perdoo, procuro perdoar mais. Se eu sou manso, procuro exercitar misericórdia mais. É isso que a igreja olha, é isso que Deus olha na igreja. Esse é o caráter cristão. Não é se eu tenho um terno bonito, se eu tenho um sapato bonito. Isso você pode ter se você suar, trabalhar, ganhar o seu dinheiro e comprar. O que é a igreja avivada? Diga-se governalismo. Capitalismo, socialismo, mas a igreja é governo. Porque governalismo fala de reino, reino fala de rei, e cada um de nós somos escravo desse rei. Esse rei se chama Jesus, e cada rei tem uma coroa, e cada príncipe ou escravo também tem uma coroa. Apocalipse diz que se você for fiel a esse rei até o dia da morte, você receberá a coroa da vida eterna. Agora se coloca de pé para me terminar. 9h30. Olha para o seu irmão e diga assim: você tem praticado o governalismo? Governalismo, esse governalismo, diga governalismo. É assim, ó, cada um, fala cada um, governando sua vida baseado na palavra de Deus. Em outras palavras, governalismo é cada um cuidando da sua vida. Aleluia! Porque se tu cuida da sua vida baseado na palavra de Deus, você poderá cuidar de outras vidas. Se você tem paz, você pode dar. Se você ama a si mesmo, você pode amar o próximo como a si mesmo. Se você é curado, você pode curar. Se você é alimentado, você pode alimentar. Se você é avivado, você pode avivar. Perceba que Deus está falando: governe a sua vida na pessoa do Espírito Santo. A sua mente governada pelo Espírito de Deus, você poderá atender o seu chamado na terra. Aleluia. Então diga para o teu irmão assim, ó: governo, cuidando da sua vida para cuidar da vida dos outros. Amém, irmãos? Essa palavra, espero que você guarde ela no seu coração, para você ajudar as pessoas, ajudar a liderança, ajudar essa igreja. Lembrando que um homem com um movimento fez 400 pessoas seguir ela. Isso quer dizer que nesses últimos dias, o que vai surgir de movimento para esvaziar as igrejas não está escrito na história. E nós que estamos aqui, alimentados com a palavra, não vamos suportar. E vamos ajudar os demais para não ser levado por movimento estranho. A internet é um dos movimentos que mais está levando pessoas embora.
Tu liga a sua internet, você vai nas suas timelines, nas suas redes sociais, você tem profeta que não tem pastor, você tem profeta que não tem igreja, você tem profeta que está pedindo dízimo na internet. Meu Deus. E ele não tem uma liderança, ele não tem um pastor, e chama aquilo de avivamento, porque ele olha o nome e sai profetizando um monte de coisa que está na cabeça dele. E aí é 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, e agora a tal da fala: não preciso da igreja, porque eu sou a igreja. Eita, né? Oi, vamos arrumar isso aqui. Ó, diga assim: eu não sou a igreja. Diga assim: eu sou membro de um corpo que é o corpo de Cristo, que junto é uma igreja, porque igreja é ajuntamento de pessoas. Aleluia. Agora imagina a luz andando lá, um exemplo, andando na Avenida de Cubatão, aí só um braço andando na frente dela. O que ela vai fazer? Imagine você vendo só um braço andando na cidade. Você vai correr ou não? E se você ver só a parte sem as pernas, sem a cabeça, só o tronco com os dois braços, vai correr ou vai abraçar a pessoa? Quando você deixa e põe isso na sua cabeça, que você é a igreja, você é um membro sem a igreja, ou você é um membro sem o corpo, e um membro sem o corpo morre. Aleluia. A mão sem o corpo morre, o dedo sem o corpo morre, a perna sem o corpo morre. Resumindo, o corpo sem o sangue morre também. Glória a Deus. Então diga assim: nós somos um membro e juntos somos o corpo de Cristo, e aí somos a igreja.